Agora, segunda parte do vídeo, no vídeo anterior eu falei da escola keynesiana da síntese neoclássica e da escola novo keynesiana, e agora nessa segunda parte eu vou falar das duas escolas keynesianas heterodoxas, que são a escola pós-keynesiana americana e a escola pós-keynesiana europeia. Que vocês podem ver, o pós-keynesianismo americano surgiu nos anos 70. O marco inicial foi a criação do Journal of Post-Keynesian Economics pelo Paul Davidson. É uma escola que nunca foi mainstream. E, e o nome tem esse nome americano simplesmente porque os autores mais importantes, notadamente o Paul Davidson, é norte-americano, mas tem gente do mundo inteiro que no pós-keynesianismo americano, inclusive dois brasileiros bem importantes, que é o David Eckesch, professor do Instituto de Economia da Unicamp, e o recém-falecido professor de economia da UFRJ, Fernando Cardin de Carvalho. E eu não pus esses dois só porque eu sou brasileiro e eles são brasileiros. Não, até no livro do Lavoie, que é um famoso livro texto de economia pós-keynesiana, ele menciona esses dois como importantes economistas pós-keynesianos da vertente americana. E também o pós-keynesianismo americano pode ser chamado de, também tem outros nomes, como fundamentalista, financeiro ou marshalliano. É chamado de pós-keynesianismo americano pode ser chamado também de fundamentalista porque é o que pretende interpretar literalmente a teoria geral do emprego do juro e da moeda. E até um dos motivos do surgimento foi que os fundadores, notadamente Paul Davidson, consideraram que o keynesianismo da síntese neoclássica fez uma interpretação equivocada da obra de Keynes ao considerar que a rigidez de preços é a causa das crises. E, até porque no próprio livro, A Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda, tem uma parte que fala que o próprio Keynes fala que mesmo se os preços forem perfeitamente flexíveis, a instabilidade seria até maior, não seria menor. E também pode ser chamado de pós-keynesianismo financeiro, porque considera que está na moeda e no sistema financeiro as fontes de instabilidade do sistema capitalista. E também pode ser chamado de pós-keynesianismo marshalliano, porque assim como Keynes, os pós-keynesianos, e diferente dos pós-keynesianos europeus, se vou falar daqui a pouco, os pós-keynesianos americanos aceitam a microeconomia do Marshall, a microeconomia neoclássica do Marshall, aquela que fala que os rendimentos dos fatores são decrescentes, os custos são crescentes. E para os pós-keynesianos americanos, eles centram a análise nas decisões do agente de reter moeda, porque para os economistas neoclássicos é irracional um agente reter riqueza em moeda, porque moeda não gera juros. Aí já os pós-keynesianos americanos consideram que os agentes retêm moeda, porque porque moeda é uma forma de segurança em relação à incerteza, e considera que os agentes tomam decisões sobre incerteza, e a incerteza para os pós-keynesianos não é aquela que tal o risco de a possibilidade de acontecer o evento A é 30%, a probabilidade de acontecer o evento B é 30%, a probabilidade de acontecer o evento C é 40%. Não, é um tipo de incerteza em que não se tem a menor ideia de quais são as probabilidades do evento. Aí por causa de aí quando em momentos que há mais incertezas, a gente decidem reter maior parte da riqueza em moeda, e aí quando se retém riqueza em moeda, não está retendo riqueza em ativos produtivos.
Ou seja, se o agente, depois de ter gerado a renda, decide guardar parte da renda, guardar em moeda, ao invés de construir uma nova fábrica, comprar uma nova máquina, aí é uma insuficiência de demanda, aí por isso que gera recessão e desemprego. Aí por isso que os pós-keynesianos americanos consideram que é tanto na moeda quanto no sistema financeiro que está a causa de instabilidade, por causa de tudo que eu falei aí sobre moeda, que muitas vezes as decisões de produção estão centradas na moeda. Os pós-keynesianos rejeitam a visão dos keynesianos ortodoxos, como do keynesianismo da síntese neoclássica e do novo keynesianismo, de que a moeda não é neutra no curto prazo, mas é neutra no longo prazo. Já os pós-keynesianos americanos, bom, aí também os europeus, consideram que a moeda não é neutra nem mesmo no longo prazo. E agora falar um pouco falar sobre o pós-keynesianismo europeu, que tem algumas semelhanças em relação ao americano, ao considerar a moeda, da demanda, que é relevante até no longo prazo, mas o enfoque da análise é diferente. O pós-keynesianismo europeu, o marco inicial é considerado os anos 50 em Cambridge, na Inglaterra, que foi Cambridge foi a universidade onde o Keynes estudou e lecionou. E o marco inicial foi um artigo da Joan Robinson e do Nicholas Caldwell, embora pode dizer que os primórdios dessa escola existem desde quando Keynes estava vivo, nos anos 30, que aí tinha a Joan Robinson, Kalec, e também também foi é uma escola heterodoxa, que nunca foi nem stream, e também tem esse nome apenas porque os principais expoentes são europeus, notadamente na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e em algumas universidades italianas. Mas como vocês podem ver, aqui tem muitos dessa lista aí citados, o Kalec, a Joan Robinson, que são europeus, mas também tem americanos como o Steindl, tem canadenses como Mark Lavoie e o John Kenneth Galbraith, e até eu coloquei um ponto de interrogação no Nicholas Caldwell, no Piero Sraffa e no John Kenneth Galbraith, porque algumas pessoas não os consideram como parte dessa escola de pensamento, até uma polêmica incluí-los, consideram que o Caldor e o Sraffa são escolas próprias de pensamento e que o John Kenneth Galbraith é institucionalista, mas eu acrescentei porque eu acho que o institucionalismo é uma parte do pós-keynesianismo europeu. E também é conhecido como pós-keynesianismo kalekiano, porque o Kalec, que foi que deu as principais ideias, aí, diferente dos pós-keynesianos americanos, que centram a análise, né, na moeda e no sistema financeiro, o pós-keynesianismo europeu centraliza a análise nos oligopólios, fala que por causa de oligopólios, de concorrência imperfeita, os preços são rígidos, e aí as empresas podem colocar um markup em relação aos custos, e quanto maior o markup, maior a participação dos lucros na economia, e aí o markup está relacionado tanto com a distribuição de renda, tem relação tanto com a distribuição de renda quanto com o crescimento. Aí o Kalec acha que o markup muito grande faz a participação dos salários na economia ser muito pequena, e aí, portanto, o consumo fica menor, aí a capacidade produtiva ocupada é menor, aí isso incentiva menos novos investimentos e o crescimento é menor. Enquanto outros dessa própria escola usam outros argumentos para falar que não funciona bem assim, mas de qualquer forma, uns consideram que markup maior induz maior crescimento, outros no caso do Kalec, quanto maior markup, menor o crescimento, mas o que une todos eles é o fato de dar muita importância nos oligopólios, na rigidez de preços e em relacionar o markup com a distribuição de renda e com o crescimento. E
As duas escolas pós-keynesianas não são necessariamente excludentes. É perfeitamente possível alguém considerar que tanto a análise da moeda e do sistema financeiro dos americanos é relevante, quanto dos oligopólios e da concorrência imperfeita é relevante. E um exemplo mais notório disso que uniu os dois foi o Minsky. Foi o Minsky que viveu na maior parte do século XX e que o Minsky que foi um dos inspiradores da MMT, que agora está todo mundo falando aí, que virou a nova moda agora. Só que também tem o Paul Davidson, que é do pós-keynesianismo americano, que aí ele nega completamente o pós-keynesianismo europeu. Ele acha que o Paul Davidson acha que a rigidez de preços é um assunto não apenas que não é relevante, como que algo que não existe, e que acha que os pós-keynesianos europeus não são nada mais do que uma variante dos novos keynesianos, ao colocar muita ênfase nos oligopólios, na concorrência imperfeita e na rigidez de preços, embora eu não concorde com isso, e depois eu posso até fazer um post sobre isso explicando. Mas por fim, agora eu falei das 4 escolas de pensamento keynesiano, que são o keynesianismo da síntese neoclássica, o novo keynesianismo, o pós-keynesianismo americano e o pós-keynesianismo europeu. E aí, para responder a pergunta, as ideias de Keynes deixaram em algum momento de ser importantes? E a segunda pergunta, voltaram a ser importantes a partir de 2008? Bom, sobre o fato de ter deixado de ser importante é o seguinte, como eu já falei, as ideias puras do Keynes nunca foram completamente mainstream. O que foi mainstream foi a síntese neoclássica, que foi um híbrido entre o Keynes e os clássicos. E aí depois disso, nos anos 80, 90, 2000, que passou a ser mainstream, passou a ser os novos keynesianos, ou seja, que ainda tem esse nome, que ainda é um híbrido entre o Keynes e os clássicos, só que é um híbrido muito mais nos clássicos do que no Keynes, do que se você comparar com o Keynes da síntese neoclássica. Por isso, realmente, eu acho que até que está certo falar que o Keynes perdeu importância a partir dos anos 70. Aí, a partir de 2008, na verdade, essa crise foi só uma marolinha no mainstream do pensamento econômico. Ganhou um pouco mais de espaço os novos keynesianos mais progressistas, como o Joseph Stiglitz, e o Paul Krugman, que era mais adepto do novo keynesianismo, passou a defender mais o velho keynesianismo da síntese neoclássica. Mas os pós-keynesianos nunca continuaram não sendo mainstream. E agora surgiu a moda da MMT, mas continua sendo uma minoria que defende.